Quanto tempo é agora? Eu ouço muito essa frase, nós somos um. Isso acontece muito hoje em dia. E ela está em tudo, desde o filme infantil O Rei Leão até o discurso de posse do presidente Obama. Mas eu nunca entendi completamente como colocar isso em prática. Durante a maior parte da minha vida, vacilei entre ser intensamente individualista e produtivo para ser amplamente inclusivo e sobrenatural. Perguntei para várias pessoas como integrar esses dois lados e quais seriam suas respostas. E embora as respostas fossem bem intencionadas, elas sempre foram muito curtas. Então eu me deparei com um livro chamado How Long Is Now? Ou Quanto Tempo é Agora? Do autor britânico e filósofo de stand-up Tim Frick. Frick desafia a noção de que devemos abrir mão de nossa identidade e também de apegos pessoais para nos tornarmos um com todas as outras pessoas. E ele define isso como uma nova filosofia que permite ser como um Cristo ou talvez como um Buda em nossa própria comunidade. A consciência requer reparação. Nossa identidade separada como indivíduos no mundo é a base para a partir da qual podemos despertar para a nossa identidade essencial, como unidade da nossa própria consciência. Uma vez que tenhamos forte senso de nossa identidade, de uma forma separada, podemos transcendê-la sem flutuar no vazio ilimitado e sem perder nossa base de vida. O objetivo da espiritualidade é estar consciente, tanto da separação quanto da unidade ao mesmo tempo. E ele chama essa abordagem de vida lúcida. E ele descreve isso como um estado de iluminação transcendental e vivificação incorporada à sua própria vida, ou na qual nossa realidade de vida experimenta. Unidade é envolver com nossa vida pessoal. Para viver dessa maneira, precisamos mudar nosso foco do pensamento, ou mudar para as duas coisas. Quando fazemos isso, vemos que ambas as extremidades, os dois polos da mesma coisa, unidade e separação, são necessários para a nossa própria consciência. Então, nos tornamos livres para escolher onde colocar nossa atenção. Como, por exemplo, quando você paga seus impostos, você concentra na sua identidade separada, pois pensar de uma forma conjunta não vai te ajudar a calcular a sua renda bruta e não vai permitir também que você ajuste seus próprios ganhos. Por outro lado, quando profundamente em oração, você se concentra na consciência abrangente, porque é isso que te traz a maior paz. O autor também afirma que esse estado dinâmico de ser pode esclarecer equívocos em torno dos conceitos do novo pensamento, como o poder da intenção e o próprio pensamento positivo. Embora esses conceitos sejam úteis, muitos os consideram como o significado que devemos nos concentrar. E devemos fazer isso em apenas uma extremidade do polo, como por exemplo abraçar os pensamentos positivos e deixar de lado os negativos, definir suas intenções claras e erradicar o que passa de incerteza pela sua mente. Isso não apenas é irreal, mas também pode ser prejudicial para a sua própria saúde. E nós podemos nos fechar para as oportunidades inesperadas, essas que aparecem quando estamos com um dia ruim. A vida, na verdade, como é descrita por ele, é um prato agridoce. Devemos abraçar os dois lados do polo para nos tornar, de uma forma profunda, despertos na consciência do grande amor. E olhando dessa forma, como o autor mesmo pensa, o amor é que define tudo. Enquanto as pessoas que são céticas acreditam que isso não funciona no mundo real, nós como humanos já vimos exemplos de onde isso funciona e funciona muito bem. Os soldados durante a Primeira Guerra Mundial pararam de lutar exatamente no dia de Natal. Os combatentes da Guerra Civil Libanesa pediram um cessar de fogo quando Madre Teresa de Calcutá veio resgatar as crianças que estavam na guerra. A lista desses atos de amor continua. E como o autor aponta, focar apenas na separação é uma real ilusão. Acreditamos que estamos separados e todas as nossas ações equivocadas surgem exatamente desse erro. Se pudéssemos substituir um erro por uma compreensão da nossa unidade essencial, poderíamos, por exemplo, criar um mundo de comunhão e compaixão, liberdade e amor, autoexpressão e serviço, eu e nós. Talvez cada um de nós possa tomar a decisão de se tornar profundamente desperto em um grande amor. Isso pode acontecer agora mesmo. E quanto tempo é agora? É tanto esse instante
quanto o infinito da humanidade, quanto o futuro que você espera. É o que os místicos chamam de vida eterna. Reivindique o céu agora, sendo o herói da sua própria história e a unidade de toda a sua existência. Nós somos um, mas não somos os mesmos. Nós carregamos um ao outro. Nós carregamos um amor. Quanto tempo é agora? Quanto mais abordamos essa questão, mais ela levanta novas questões e menos se torna tangível e passível de resposta. O que é agora? Quanto tempo dura o agora? Existe o agora em tudo? E se sim, onde ele se manifesta? No espaço? Em nós mesmos? Em outro lugar? O agora que ocorre no espaço e no ambiente é apenas uma informação do agora que viaja para um determinado lugar em nossa própria mente. Mesmo que esse agora passe pelo nosso corpo, incluindo nosso próprio cérebro, ele continua sendo uma informação itinerante desse momento. Além disso, essa informação que viaja agora precisa de diferentes períodos de tempo para chegar ao seu destino. Mesmo que as informações do agora precisem de um tempo muito curto para chegar ao seu destino, independente dessas coisas, ele vai levar um tempo. E este fato abre questão para uma outra coisa. Vivemos no passado? Deve haver um espaço no cérebro onde o agora realmente acontece. E ele acontece exatamente no espaço-tempo. Mas infelizmente não podemos experimentar esse tempo do agora. Podemos experimentar apenas as informações que estamos recebendo. Cada mente humana funciona de maneira diferente e em velocidades diferentes. Estamos falando em voz alta sobre apenas um agora ou devemos levar em consideração diferentes agora? Se o tempo é uma construção humana, isso significa que não há passado nem futuro. E olhando dessa forma, provavelmente não existe agora. A questão de onde o agora acontece está muito mais próximo de outra coisa, que seria onde eu estou situado nesse exato momento. Como essas coisas ainda não existem respostas para todas as perguntas, como por exemplo onde o agora está se manifestando, em quanto tempo ele vai durar, ou se ele realmente dura. Quanto tempo é agora não pode ser apenas uma pergunta, mas uma pergunta-resposta e afirmação ao mesmo tempo. A questão quanto é agora foi apresentada pela primeira vez como obra de arte em 1997 numa academia chamada Filoarte. Este trabalho foi concebido e realizado como uma ilustração de luz, um cubo preto pelo qual emergiam letras de luz. A luz nesse caso é um meio temporário e imaterial, e a frase em luz transportava a questão do espaço-tempo. Quanto tempo dura esse agora? A resposta para isso tudo é muito simples. É algo entre 2 e 3 segundos. E a resposta longa para isso envolve uma invisível jornada pela neurociência. Nosso subconsciente e o poder da meditação. Viver no presente pode nunca ser a mesma coisa. Se você está pronto para um pouco mais disso, por que Plutão não é um planeta? Por que o nariz dos cães estão sempre molhado? Por que as galinhas cacarejam mais alto depois de botar um ovo? O que acontece quando o buraco negro engole outro? Nossas impressões digitais mudam à medida que envelhecemos? Quão jovem você pode morrer de velhice? E o que está no limite do universo, que determina a borda do universo? A vida continua cheia de perguntas alucinantes. Quanto tempo é agora? É uma coleção fascinante de perguntas que você nunca pensou em fazer, justamente com respostas que nunca mudarão a maneira como você vê as coisas. Você tem uma resposta para o que você vive no agora? Você sabe quanto tempo dura o seu agora? Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.